As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Câmara de Tomar emitiu um esclarecimento enviado para a Hertz em torno do acesso à sinagoga, texto que surge na sequência de um grupo de judeus, portugueses e residentes em Portugal, ter sido impedido de rezar no interior daquele monumento por uma funcionária ali de serviço, que se terá colocado na porta e afirmando que eram proibidas cerimónias na sinagoga, impedindo, assim, seja por palavras, seja por linguagem corporal, a entrada dos judeus. Assim aconteceu no recente 19 de outubro, assegura Pedro Turner, presidente da comunidade judaica de Tomar, com recurso às redes sociais. A Câmara garante agora que nunca teve nem toleraria que alguém tivesse em seu nome posições antissemitas ou de discriminação de qualquer outra religião, povo ou etnia e que, em relação à utilização por terceiros dos monumentos e espaços museológicos sob a sua tutela, seja para fins religiosos, cívicos ou culturais, devem os mesmos ser sempre solicitados com antecedência aos serviços de turismo da autarquia. O mesmo texto reforça que, não sendo na atualidade um espaço de culto, nunca foi negado a ninguém a possibilidade de ali rezar dentro do horário de abertura e sempre com a salvaguarda de que poderia ocorrer a visita de turistas em simultâneo. Recorde-se que a sinagoga é o monumento mais visitado de Tomar, a seguir ao Convento de Cristo. A sua abertura ao público é feita de terça-feira a domingo através de vigilantes da empresa com quem foi contratualizado o serviço, presentemente a caminhos da história, com sede em Tomar. A greve na CP está a afetar sobremaneira as ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia e vice-versa. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, esta ação de protesto irá prolongar-se até dia 3 de novembro, sendo que nas últimas horas, precisamente nesta segunda-feira, por exemplo, já houve registro para a supressão de diversas ligações entre a cidade nabantina e a capital. Para já, só estão delineados serviços mínimos para a próxima quinta-feira, dia 31 de outubro. Neste mapa, segundo a CP, entre Tomar e Lisboa só se irão realizar as viagens das 6h04, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03, enquanto que, em sentido inverso, só sairão da Gare de Santa Apolónia as composições das 6h45, 18h45 e 19h45. Antes desta quinta-feira, durante estes próximos dias, estas próximas horas, as limitações serão incertas, sendo que, e fica esse aviso, já houve lugar à supressão de diversas composições. Rádio Hertz, a primeira a informar. Agora sim é oficial. A Câmara de Tomar confirmou a adjudicação da obra de construção de um novo jardim de infância Raul Lopes à empresa Canas Engenharia e Construção, numa intervenção que está orçada na ordem dos 3.300.000 euros. O objetivo, para além de uma profunda requalificação do edifício daquele JI, passa pela redução do número de salas, ao que tudo indica das atuais 7 para 5, sendo que a novidade passa pela introdução da Valência Creche para um total aproximado às 70 a 80 crianças. O prazo de execução estende-se por 2 anos. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, referiu que a concurso foram 3 empresas, sendo que 2 destas acabaram excluídas. A proposta de deliberação é adjudicar a referida empreitada ao concorrente Canas, no valor de 3.337.241,69 euros. Designar para gestor do contrato o Sr. Engenheiro Rui Reis e aprovar a minuta do contrato 2024-118 nos termos para efeitos da atual redação. Dizer-vos que houve 3 concorrentes para a empreitada, 2 foram escolhidos por apresentarem preço superior ao base e, portanto, neste momento temos o concorrente Canas para a realização da empreitada. O Partido Social Democrata absteve-se neste ponto. Tiago Carrão, vereador, quis deixar claro que esta posição não tem nada a ver com a obra propriamente dita, mas sim com as questões técnicas em torno do processo. Este ponto, esta deliberação, no fundo é uma questão técnica. Ocorreu o concurso, temos o vencedor e será adjudicado, mas, no entanto, isto decorre todo um processo ao longo do qual o PSD já por algumas vezes tem votado contra, não obviamente contra a obra, mas por questões processuais. Eu relembro, por exemplo, a questão dos critérios do concurso público, do lançamento do concurso público, ou, por exemplo, na altura a questão de termos lançado a empreitada ou o concurso para a empreitada sem ter ainda conhecimento da revisão do projeto. Ou seja, há todo aqui um processo que não podemos esquecer e, portanto, por ser uma questão técnica, o PSD irá abster-se. Por Tomar, agora é oficial, a Câmara adjudicou a obra do JI Raul Lopes. A empreitada terá um prazo de conclusão de 2 anos.
Rádio Hertz. Informação. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aproveitou o recente Conselho de Ministros que decorreu naquela cidade para alertar, uma vez mais, para a necessidade de reforço de efetivos da Polícia de Segurança Pública. Esta refira-se, uma reivindicação antiga por parte do município, assim como da população, num cenário que ganhará mais força se tiver em consideração que está em marcha a construção de uma nova esquadra para a PSP, desde logo com o aumento das condições para os agentes e ainda para que a comunidade possa ser recebida assim que desejar. Com efeito, tal como a Hertz deu conta, dentro das últimas semanas houve registro para dezenas de furtos e roubos, alguns dos quais em plena via pública, o que aumentou o sentimento de insegurança no entroncamento. Mas o pior deverá já ter passado, uma vez que a PSP confirmou a detenção de um grupo de 4 a 5 pessoas, ao que tudo indica responsável por esses ilícitos. Jorge Faria, em recente entrevista na Hertz, confirmou esses episódios com clima de grande insegurança. Havia nos últimos meses um clima de grande insegurança ao nível de pessoas e de bens que que era necessário tomar medidas, e foram tomadas medidas e que, como disse há pouco, que se consubstanciaram na prisão de um conjunto de indivíduos que eram os principais autores desses crimes. Obviamente reforçámos, e a senhora Ministra da Administração Interna também concordou, na necessidade de aumentar os efetivos, de melhorar a nossa capacidade de resposta. Vamos ver, esperemos também com a conclusão da esquadra que possa ser acompanhada de mais efetivos. Jorge Faria confirmou ainda que o processo para a instalação de videovigilância está em andamento, carecendo, nesta altura, de autorização superior. Quando os processos dependem da Câmara, eu dou-lhe prazos. Quando dependem de terceiros, não posso dar prazo. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: neste momento o processo está para decisão superior, ao nível das instâncias superiores, ao nível da proteção de dados e da própria tutela, e quando tivermos uma decisão, nós aí seremos céleres na implementação e será na aquisição do sistema, montagem, etc. Neste momento não depende de nós. Ainda não se chegou à fase de escolher os locais para colocar... Não, isso está feito. Já está feito. Nós já fizemos o nosso planeamento em conjunto com o Comando Distrital da PSP de Santarém. Temos um sistema definido, agora estamos à espera de que ele seja aprovado, e nomeadamente ao nível da proteção de dados, e depois, aí sim, é que teremos condições para colocar o sistema a funcionar nas ruas, nos locais. No entroncamento, o presidente da Câmara, Jorge Faria, reforça a necessidade de mais polícias na cidade e confirma a detenção de indivíduos que terão estado na origem do sentimento de insegurança nos últimos meses. Um homem de 62 anos foi detido em Leiria pela Polícia de Segurança Pública. Pendia sobre este indivíduo um mandado de condução para avaliação clínico-psiquiátrica emitido pela Autoridade de Saúde. Na intervenção, os agentes, devido à recusa e resistência do visado, tiveram de recorrer à força física necessária para controlo e condução do cidadão ao serviço de saúde, incluindo a utilização de gás-pimenta para ultrapassar a oposição do homem, justifica em comunicado o Comando Distrital de Leiria da PSP. Na sequência desta intervenção, dada a agressividade do indivíduo e recusa em ser transportado ao hospital, acabou por agredir os polícias que sofreram ferimentos nos membros superiores. Acrescenta o mesmo texto. O homem, já com histórico de episódios que revelam problemas do foro psicológico, acabou por ser conduzido com sucesso ao serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar de Leiria, onde ficou internado no âmbito da Lei de Saúde Mental para tratamento. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está em curso a substituição de condutas de toda a chamada Zona Baixa da Linha Ceira, desde logo num conjunto de artérias que têm sofrido vários transtornos no abastecimento de água. Aliás, desde há 2 meses que já houve registro para 11 ocorrências deste tipo na freguesia de Aceiceira, 6 das quais precisamente na Linha Ceira. Carlos Rodrigues, presidente daquela junta, em recente entrevista na Hertz, fez então um ponto de situação sobre esta intervenção, iniciada em maio e cujo final está projetado para os últimos dias de dezembro que se avizinha. Nós estamos este ano a fazer a substituição da Rua 17 de Maio, já está a ser feita, da Rua Tenente Alves Sousa, da Rua das Flores, Rua do Gastão
e da Travessa do Lagar. Portanto, à zona baixa, chamado Covão, na Linhaceira, nós estamos a fazer um trabalho de articulação entre a Tejo Ambiente, que está a substituir as condutas, e nós, a Junta de Freguesia da Acesseira, escolhemos a repavimentação dessas vias como o nosso contrato interadministrativo. Ou seja, o município todos os anos nos cede 104 mil euros. Para nós escolhemos uma obra, a obra que nós escolhemos foi articulada com a Tejo Ambiente no sentido de ser feita a substituição das condutas, porque efetivamente a rede de abastecimento de águas na nossa freguesia, não só na Linhaceira, por toda a freguesia e provavelmente quase em todo o concelho e nos outros concelhos que constituem a empresa intermunicipal da Tejo Ambiente, estão assim. Carlos Rodrigues fez questão de referir que os maiores transtornos no fornecimento de água têm sido colocados na zona dos Pastorinhos, em especial durante o verão, altura em que houve problemas durante vários dias, em especial aos fins de semana. O autarca também quer iniciar, já no início de 2025, uma intervenção à semelhança daquilo que acontece na Linhaceira. O nosso maior problema deste verão não foi a Linhaceira, foi a zona dos Pastorinhos, Perdigueira, com falta de água. Falta de água que me custa imenso em 2024 acontecer uma região com várias pequenas aldeias. Foi aí a maior foco de incidência de falta de água, com vários fins de semana, porque o aumento do consumo ao fim de semana provocava não só rupturas, pela pressão que existia na rede, como falta de água efetiva, e custa-me imenso perceber isso, e posso dizer que estamos a negociar, já reunimos com a Tejo Ambiente, no sentido de replicar aquilo que está a ser feito na Linhaceira já no início do próximo ano, para que o problema dessa zona de abastecimento da Perdigueira, da Cerejeira, Falagueiro, possa ser resolvido o mais breve possível. Não consigo dizer, estejam descansados, que no verão não vai haver falta de água. Agora, a nossa intenção é, no próximo ano, e a Tejo Ambiente já mostrou disponibilidade nesse sentido, de iniciarmos a forma de levar a água do nosso depósito na Linhaceira, que é no Cebolinho, para o poço de bombagem da Perdigueira, que depois redistribui para aquela zona. Por tomar freguesia de Aceiceira, está em curso a obra de substituição de condutas na zona baixa da Linhaceira, e para 2025 projeta-se igual intervenção nos Pastorinhos. Rádio Hertz. Informação. A clínica Boca a Boca, em Tomar, vai realizar um dia aberto a 31 de outubro, iniciativa que visa prestar mais esclarecimentos sobre a nova tecnologia dos aparelhos dentários 100% invisíveis. Nessa mesma altura, haverá registro para um diagnóstico e ainda um plano para um possível tratamento, sendo que a participação neste evento, refira-se, requer a inscrição prévia. A Hertz falou com Leila Brandão, responsável pela clínica Boca a Boca, que nos explicou aquilo que está em causa. E é verdade, né, que cada vez mais a medicina vai evoluindo e a tecnologia cada vez é muito rápido. E a gente tem que acompanhar. Ainda há muito estigma em usar aparelho. Então, com esses aparelhos, esse estigma desapareceu. Eu tenho muitos pacientes com 50 anos, com 60 anos, com 40 e poucos anos, porque antigamente o estigma aparelho é coisa de criança. Né, aqueles ferrinhos no dente, é coisa de criança. Agora, com esses aparelhos invisíveis, esse estigma desapareceu, porque realmente é 100% estético, é um acrílicozinho, uma coisa completamente transparente que encaixa nos dentes, e a pessoa está aqui, está a falar, está a conversar, e não dá para ver realmente que ela está de aparelho. Os interessados em participar neste dia aberto devem contactar a clínica Boca a Boca através do número de telefone 249 324 876. A clínica, refira-se, fica situada na rua João de Oliveira Casquilho, em Tomar. Vila Nova da Barquinha vai receber uma das polos do Campeonato de Futsal Amador do Ribatejo. Assim será já a partir de 2 de novembro. O território barquinhense será palco para a Liga Futsal, onde a presença de 6 equipas, a exemplo do Futsal União, Futsal Casal do Grilo, Los Galácticos, Casa Benfica de Vila de Rei, o S Futebol Clube e diferenciados, com jogos no pavilhão municipal. Esta é, assim, uma aposta na diversidade de organizações que se promove em Vila Nova da Barquinha, neste particular no desporto. Fernando Freire, presidente da Câmara, reforçou esta tendência. Sem dúvida. Também este ano com o futebol de salão amador, nomeadamente através do Clube União de Correios da Moita do Norte, uma coletividade com quase centenária,
que nos desafiaram para, de facto, participarem nesta atividade e que têm o apoio do município. Por outro lado, também este ano, com o Sporting Clube Braquenhense, também uma associação centenária com o regresso do basquetebol a Vila Nova Braquinha. São estas dinâmicas dos territórios, das pessoas e essencialmente das coletividades que fazem pulsar os territórios. E o Presidente da Câmara só se tem que congratular com esta envolvência e também com esta entrega por parte dos dirigentes e também dos atletas. Vila Nova da Barquinha recebe a partir de 2 de novembro uma das pools do Campeonato de Futsal Amador do Ribatejo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Avançamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, esta semana a discussão tem-se ficado entre 2 pontos críticos, sendo que o primeiro incide sobre a revisão do programa das aulas de cidadania, porque existem queixas que o Sr. Ministro da Educação parece desconhecer ou pelo menos não consegue explanar o seu teor. As aulas de cidadania são, na minha opinião, uma excelente ferramenta para mudarmos o paradigma, mudarmos as mentalidades em nome de uma sociedade mais justa, informada, esclarecida e igualitária. A controvérsia incide sobre os temas da educação sexual e de questões da igualdade de género. Consta que algumas famílias acham que estas questões devem ser do foro caseiro e que falar sobre estas questões de igualdade de género leva as crianças e adolescentes a acatar e a transformarem-se em pessoas LGBT+. Parece que o PSD quer dar a mão à extrema-direita, entenda-se, Chega, e acabar com estes conteúdos. Mas, caras e caros ouvintes, falar de igualdade de género na disciplina de cidadania tem como máxima compreender, aceitar e respeitar o que, afinal, creio que todos nós queremos é viver numa sociedade mais tolerante, mas a tolerância advém da informação. Assim, creio que seja imprescindível informar para haver mais aceitação e respeito pelos outros, especialmente pelo desigual. Porque acho que estas questões não devem ser delegadas às famílias, simplesmente porque há famílias que, ou por não saberem falar sobre o tema, ou porque colide com as suas convicções, não falam e privam os seus filhos ao conhecimento de aprender e refletir questões que são importantíssimas para o seu desenvolvimento. Aliás, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já veio noutros países a se pronunciar sobre estas temáticas. E importa dizer que este movimento é pouco significativo e que as escolas e as associações de pais defendem escolas mais inclusivas. Portanto, estamos apenas perante uma questão de teimosia ou de política. Outro tema que tem marcado a atualidade, e falo da morte de Odair Muniz às mãos da polícia, em que se fez um debate político que rapidamente resvalou para o populismo. Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, incitou as polícias a disparar mais, a matar, em nome da ordem. Repare-se, os deputados têm regras de conduta e não podem, nem devem, incitar a crimes. Este discurso incendiário atenta, indiscutivelmente, contra a ordem democrática. Obviamente que estas declarações, assim como as do líder do Chega, André Ventura, e do assessor parlamentar, Ricardo Reis, despontaram uma indignação generalizada e resultou na apresentação de uma queixa-crime que já motivou a abertura de um inquérito pelo Ministério Público. Denote-se que a queixa-crime contra André Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis já ultrapassa os 120 mil subscritores. Curioso, no meio disto tudo, ou talvez não, é a hipocrisia na defesa, que contextuam tais afirmações como uma faculdade resultante da liberdade de expressão. Isto de um partido que lida mal com a crítica política expressa nos artigos de opinião e coloca ações em tribunal contra os jornalistas. Agora invocar a liberdade de expressão para se permitirem dizer os desolados que preferem e usarem um discurso incendiário é, na opinião de uma grande franja da população, de criminoso. Portanto, o que se pode pedir aos autores políticos é mais calma nas declarações que prestam ao país.
Muito obrigada a todos e uma boa semana. Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz. Informação. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.